Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos à quinta aula do curso de projeção astral. E nesta aula vamos falar sobre as sensações projetivas. É um assunto muito interessante para que, quando você vivenciar, sentir essas sensações extrafísicas, você possa se lembrar do que se trata e manter a calma, não ficar nervoso, ansioso ou mesmo com medo, já que o medo é um dos principais bloqueios para o projetor consciente. Comigo, no início, eu não conhecia essas sensações e com isso interrompi diversas experiências. Então o assunto de hoje é muito importante. Vamos para o vídeo. Ok, chegamos então na quinta aula, sensações projetivas. E para não perder o costume, vamos aqui no nosso aviso. Não acredite em nada. Pesquise, pondere, use a sua inteligência, sua análise e principalmente suas experiências, suas vivências. Sensações. Bom, para falar de sensações, vamos falar sobre alguns detalhes aqui. Por exemplo, a palavra coincidência. Coincidência quer dizer quando coincide, quando ocupa o mesmo espaço, né? Justaposição. Então, quando estamos acordados na vigília física, como estamos agora, olhando para o celular, para o computador, né? Nossos corpos extrafísicos estão alinhados, estão coincidentes com o nosso corpo físico. Então, se a gente olhasse assim clarividentemente, né, iríamos ver no máximo assim uma aura luminosa, né, um halo em torno do corpo, relacionado ao duplo etérico, conforme o tipo da clarividência, também um pouquinho do corpo astral, né? Porque não é uma matéria inanimada, né? Existe aí uma consciência, então existe toda uma energia muito diferente, né? Claro, do reino vegetal, do reino animal, que são ou até mesmo mineral, que são outros tipos de energia. Bom, então está em coincidência. Este é o termo utilizado. Agora, quando os corpos estão em descoincidência, o que acontece? É quando eles começam a separar, a soltar, quando existe uma soltura energética, proporcionada pelo relaxamento físico, principalmente, né? Então, olha só, nessa imagem é o início da separação dos corpos. Temos aqui simbolizando, né, metaforicamente em azul aqui, o corpo astral, o corpo extrafísico, se destacando do corpo físico, no caso da imagem em preto aqui. Então, é o início da descoincidência. E nesse momento podem, e geralmente ocorre, uma série de sensações. Podem ocorrer ou não. Pode ser que ocorra e você não lembra ao retornar da projeção astral, ou pode ser que passe de forma despercebida, né, que não atinja o nível consciente da percepção. Pode ser que ocorra, mas fique ali no subconsciente, ou você passa despercebido. Mas quando ocorre, é muito comum o estado vibracional. Vamos analisar esse estado vibracional. Na minha primeira projeção ocorreu e eu não conhecia e foi motivo de medo, né? O que você não conhece, você tem medo. Você tem medo geralmente, né? Nós temos medo geralmente do desconhecido. Quando você conhece, não há motivo de temer aquilo que a gente conhece, não é mesmo? Por isso que é importante essa base teórica. Bom, estado vibracional, conhecido também como EV, né? Para os íntimos aí, EV. O que seria? É uma sensação natural, né? Tudo é natural aqui, não estamos vendo nada paranormal, algo, né? É uma sensação normal
é comum a todos os seres humanos, assim como a projeção astral, né? Podendo ser percebida inclusive de forma espontânea, né? Ou mesmo induzida por meio de algumas técnicas, né? Existem técnicas energéticas que você vai treinando a mente, controla a energia, né? A sua consciência controla as suas energias. E aí, com a prática, você consegue instalar ou provocar o estado vibracional. E o que é? Trata-se de uma ressonância que ocorre entre as energias lentas do corpo físico, mais o duplo etérico, né? Com relação às energias mais sutis e rápidas do corpo astral. Não é mesmo? Então existe aí um fenômeno de ressonância. E aqui eu abro um parênteses, né? A gente tem que copiar algumas coisas da física. A própria palavra energia vem da física, fluido, ressonância, densidade. Por quê? Porque é a base que a gente tem linguística para fazer comparações e expor o assunto, né? Seria muito difícil expor um assunto metafísico, né? Utilizando de outra forma que não seja os conceitos que a gente conhece. Então, não é que eu queira estar sendo muito científico ou muito técnico, mas é uma base, né? A gente utiliza desses fenômenos físicos como metáfora que aproxima muito ao que ocorre né, na espiritualidade. Em física, ressonância é o fenômeno em que um sistema vibratório conduz outro sistema a vibrar. Só para vocês entenderem, isso vai fazer sentido. Nós temos aqui duas taças com água, né? E a pessoa que bate um lápis numa taça, ela vai vibrar, vai produzir um som. E esse som vai ressoar nessa outra taça que é do mesmo material, né? Com a mesma quantidade de líquido, muito parecida. Então, o que acontece? A água aqui vai vibrar por entrar em ressonância com a vibração da primeira taça. Então, mesmo estando separados, né? Mesmo sendo sistemas diferentes, eles entraram em ressonância. Só para lembrar aí a questão da física. E é isso que acontece com os nossos corpos, né? Um corpo entra em ressonância, vibra para poder escapar das lentas vibrações físicas e projetar. É isso que vamos entender, né? Então é o corpo extrafísico agitando as suas estruturas energéticas para poder escapar, entre aspas, do plano físico, do corpo físico, das vibrações mais lentas. Então existe aí um fenômeno de ressonância espiritual ou extrafísica, né? Que ocorre quando os corpos estão ali se separando, se descoincidindo. Isso pode ser percebido de alguma maneira também, entre aspas, auditiva. Não é um som, mas a gente percebe como se fosse, algumas pessoas chamam de som intracraniano, porque é um som que não vem do ouvido. Ele surge provavelmente na região da pineal, e existe todo um estudo. O importante a saber é que, comigo pelo menos, cada pessoa pode ter uma percepção diferente, né? Ninguém é igual a ninguém, tem as suas particularidades energéticas e coisa e tal. Mas comigo é como se fosse um chiado forte, muito forte mesmo, que é então relacionado a essa separação dos corpos né, e o EV. Existe a questão do som de motor, o som como uma turbina, zunido, zumbido, existem várias descrições, mas pode ser que não ocorra esse som, mas comigo, pelo menos, ele vem acompanhado do estado vibracional. Então, além dessa questão auditiva, existe a questão da percepção, né? O estado vibracional, muitas das vezes, ele é relatado como se fosse um choque indolor, como se estivesse levando um choque, né? Que é justamente a energia, a percepção da sua energia. Ou ondas
energéticas que percorrem para cima, para baixo, para cima, para baixo, percorre o corpo, né, o corpo sutil, extrafísico, juntamente com a parte sutil ali do corpo físico, que é o duplo etérico. Então, como está muito próximo, às vezes você percebe, como no meu caso, como se fosse até físico ali, aquela onda de energia, mas na realidade é algo extrafísico, né? É a reação natural da nossa energia quando ocorre essa descoincidência dos corpos, o início de uma projeção astral, o desprendimento, né, do nosso corpo astral junto com a consciência para poder estar se projetando. Bom, é um dos fenômenos, quando eu digo fenômeno, é no caso significando uma das coisas que acontece, né, das sensações que acontecem na projeção astral. Não é a ideia de fenômeno, de algo paranormal, coisa e tal, né? Existe também a catalepsia projetiva. Parece até nome de doença, mas não é. Catalepsia significa ficar preso, ficar paralisado, né? Projetiva porque ela não é uma catalepsia física, patológica, não tem nada a ver com a doença, por exemplo, da pessoa paraplégica que não consegue se mover. É um travamento energético, vamos dizer entre aspas, é uma relação projetiva. Então sempre é uma sensação temporária, apesar de na prática assustar um pouco, é totalmente natural, assim como a projeção astral, o estado vibracional e tudo mais. Então trata-se de uma sensação temporária de paralisia, né? Ela ocorre bem no início da projeção astral. Então aqui está começando a separar os corpos, você está ali consciente, lúcido. Claro que você não vai movimentar o corpo físico, porque ele está offline, ele está temporariamente desligado, já que sua atenção está no corpo astral, você está, entre aspas, dormindo. Então, se você fica consciente neste momento, a sensação é de paralisia, né? E o que fazer? Mantenha calma, deseje flutuar, né? Apenas mantendo a calma, você já vai escorregando para fora do corpo, já vai flutuando e essa sensação passa. Todas essas sensações são de início da experiência, né? Então tudo é temporário e faz parte da mecânica, né? Por isso que é importante aprender sobre a mecânica, a teoria, a base da projeção astral. Então, como pode ser percebida, né? Eu até comentei, né? Você acorda, entre aspas, porque o que acordou foi a sua lucidez durante a madrugada e você percebe que não consegue se mexer. Aí você apavora, pode ser, né? No meu caso, tenta chamar alguém, não sai som nenhum, não sai voz, no máximo uma voz mental do seu pensamento, né? Extrafísico. Mas isso é natural, né? Você mantém a calma, não precisa se mexer, você mantém a sua calma que o processo se completa e você se projeta. O que acontece é que muitas vezes você apavora, não conhece o fenômeno e tal, e o cérebro cria fantasias. Então já coloca aquele sonho de que tem alguma, ou aquela preocupação de que tem alguma entidade te segurando e coisa e tal, né? O cérebro já cria uma novelinha onírica para poder explicar esse fenômeno para a mente consciente. Então isso pode acontecer. Então muitas vezes as pessoas se confundem um pouco. Isso é importante de ser dito. E mesmo, uma coisa interessante, mesmo após se projetar, né, saiu aqui a pessoa do corpo nessa imagem do livro do Wagner Borges, ainda você pode ficar preso ainda, entre aspas, paralisado um pouquinho, porque está muito próximo do corpo, né? Então existe uma região próxima ao corpo que aproximadamente uma esfera de 3 metros, né? Então você imagina 3 metros aqui para baixo também, que não está tão representado, né? Para cima, para a direita, para a esquerda,
que é uma região mais densificada de energia, né, por conta do duplo etérico e tudo mais. Então é como se você estivesse numa piscina de gelatina, alguma coisa assim que está te prendendo os movimentos, né? Então, por isso que quando eu me projeto e me encontro assim, ainda meio chiclete, como se fosse num chiclete ali próximo ao corpo, né? As energias estão muito próximas, é uma força praticamente magnética, vamos dizer assim. Eu já mantenho a calma, devagarinho vou me afastando, penso, desejo, né, me afastar, porque a vontade que imprime a ação, né? Então eu falo assim, agora eu vou lá na varanda de casa, vou sair um pouquinho daqui. Vagarosamente você vai saindo dessa faixa de atuação do cordão de prata, né? Esse é um termo técnico da projeção astral, dos estudos. Saindo fora dessa faixa, você ganha total liberdade, aí você pode voar, né? Muitas vezes, pessoal, esse processo não é percebido, né? E às vezes até é interessante não ser percebido, porque você se torna consciente já fora, já na liberdade, voando, interagindo extrafisicamente, né? E agora a última sensação das mais comuns, né? Citei 3 aqui, existem outras, mas essas são as mais comuns. A falsa queda. Quem nunca deu aquela cochilada na escola? Hoje eu sou professor, mas já fui aluno, né? Aquela cochilada, aquela pescada, ou no ônibus, ou assistindo uma televisão, e acordou sobressaltado, até com um pulo assim. É muito comum também no início, quando você começa a cochilar antes de dormir. Então, essa sensação de falsa queda, muito comum no cochilo, é justamente uma sensação projetiva, porque o que aconteceu? O corpo começou a descoincidir e voltou com tudo. Então, o cérebro interpreta esse retorno abrupto como uma queda. Então, às vezes, monta até uma historinha rapidinho ali de que você caiu. É muito comum. Então, sonhos de queda estão relacionados com a projeção astral. Olha que interessante. Muitas das vezes a pessoa tem essas sensações, mas não sabe o real significado. Essa ocorre muito num estado chamado hipnagogia. Hipnagogia é um estado diferenciado de consciência. Ou seja, você não está bem acordado, mas está em transição entre o estar acordado e o estar dormindo. Então, você está indo para o sono e você passa por esse estado, esse estágio intermediário, e é nele que ocorrem muitas coisas. Você pode ter percepções extrafísicas, clarividência, estado vibracional. Você pode utilizá-lo para se projetar também. É um estado que você está bem relaxado fisicamente, e se você conseguir manter a lucidez aqui, é o pulo do gato, entre aspas, né? Para uma projeção totalmente consciente. Isso ocorre, né, de acordo com ondas cerebrais. As ondas beta são aquelas ondas de quando estamos na vigília ou acordados. Aí você vai dormir, está relaxando, o cérebro entra em alfa, você está com os olhos fechados. Então é nesse estado que começa uma soltura energética, né? O metabolismo diminui, o coração bate mais devagar, você respira devagarinho. Então aqueles laços fluídicos que se coincidem os corpos vão se afrouxando, e aí que acontece a projeção astral de modo natural, como ocorre todas as noites, né? E é a partir dessa descoincidência que absorvemos as energias sutis para a manutenção da vivência física, né? Existem outras ondas também, como a mais relaxado ainda, mais lento, que é as ondas teta, que aí você pode começar a sonhar, né? Os olhos fazem aquele movimento, tentando acompanhar as imagens oníricas, né? Nesse momento do sonho você já perdeu a lucidez. Então você pode estar até projetado, mas você já não está lúcido. Eis a questão, né? Depois vamos abordar isso mais detalhadamente em aulas futuras. E existe
as ondas delta, que é sono profundo. Então isso vai variando, né? Por isso que é comum às vezes a gente se projetar quando as ondas sobem para alfa, né? Tá entre alfa, teta, então acontece essa percepção da projeção astral. Então esse é um estudo, demorou até um pouquinho mais esse vídeo, mas eu acho que é muito importante também esse estudo técnico. E finalizo por aqui, mais à frente a gente adentra alguns detalhes para não ficar muito longo esse vídeo. Então até a próxima!